Meus amigos e minhas amigas, chegou o jogo do Fogão, o glorioso estreou na Copa do Mundo de Clubes. E olha, vou te dizer que as notícias são boas, mas podiam ser melhores. O Botafogo venceu por 2-1, quase fez o terceiro no final do jogo, mas esse não é o. Se fosse 3-1, não seria um placar que representaria o que foi o jogo. O segundo tempo, o Botafogo não jogou, praticamente o Botafogo foi empurrado para trás pelo time do Seattle, teve dificuldades na defesa, principalmente na bola aérea, não conseguia manter a bola mais no ataque. O primeiro jogo do Botafogo o primeiro tempo, aliás, foi excepcional, né? Foi tudo aquilo que o torcedor esperava ver do seu time. E aí no segundo tempo, infelizmente, o time apresentou várias falhas assim pouco justificáveis para um primeiro jogo, né? Pouco justificáveis para um time que em tese está num momento de meio de temporada, não poderia ter esse tipo de problema, né? O problema da bola aérea, como eu falei, o problema de reter a bola consigo, que no primeiro tempo foi muito bem, conseguiu ter mais posse, conseguiu controlar o jogo. Não é só a posse para ter a bola, mas tinha a bola e conseguia controlar o jogo, sabia o que fazer com ela. No segundo tempo, o time do Botafogo ele sucumbiu a entregar a bola para o adversário, não conseguia dar 3 ou 4 passes e manter a bola de forma segura consigo mesmo. E aí o problema não é tanto esse jogo, porque o Botafogo de fato venceu, conseguiu segurar o placar até o final, e foi bem difícil, inclusive. Não era de se imaginar que teria tantos problemas assim, tantas ameaças de sofrer o segundo gol como foi, né? Eu digo até que se tivesse mais uns 20 minutos de jogo, provavelmente o Botafogo teria problema, o time de Seattle teria empatado, visto a pressão que estava ali no final do jogo. O que preocupa, meus caros, é que os próximos jogos do Botafogo são contra Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. E o Botafogo gastou uma ficha muito importante na minha visão, que foi o desgaste do jogo. O desgaste mental e o desgaste físico que teve nesse primeiro jogo, ele era para ter acontecido no próximo contra o Paris ou no próximo contra o Atlético, entende? O Botafogo sofreu muito no seu primeiro jogo. Então, esse primeiro jogo, na minha visão, ele não era um jogo para ter sido tão sofrido assim. Era um jogo para o Botafogo ter sido um pouco mais equilibrado, feito 2-0 e ter conseguido se manter durante o jogo ativo e não da forma que foi. O Botafogo saiu uma impressão de estar extenuado ao final do jogo para um jogo que não era para tudo isso, ou não era para ser para tudo isso. Então saiu muito cansado, diferente do que um Paris saiu contra o próprio Atlético de Madrid ou vice-versa. Então, essa exaustão, essa coisa de, pô, chegamos lá, chegamos, conseguimos chegar lá, conseguimos se manter. Contra o Seattle Sounders não era a hora. Eu espero realmente que o Botafogo consiga manter um pouco mais a cabeça no lugar nos próximos, que vão ser jogos bem diferentes, porque o adversário vai encurralar o Botafogo, com certeza, vai vir para cima e ter total domínio de jogo. O Paris já faz isso com todo mundo, então, né, ele é daquela ramificação Guardiola, então a gente não tem muita coisa diferente disso para esperar. Espero mesmo que o Botafogo consiga minimamente se manter ativo durante o jogo, se manter vivo durante o jogo. E a ressalva que eu deixo é a venda de Cuiabano, Igor Jesus e Jair para o Nottingham Forest. Realmente o time vai sentir muita falta desses três. Os três ontem jogaram muita bola. O Cuiabano entrou na metade do jogo, mas mesmo assim foi muito bem. E o Jair, então, cara, 20 anos de idade, com uma tranquilidade, com um jogo claro, muito bom. E o Igor Jesus dispensa comentários, né? Ele foi um motor do time no meio ali, na frente, no meio, né? O Botafogo realmente vai ter problema para recuperar os três, ou melhor, para recompor o espaço dos três. Já chegou o Arthur Cabral para o lugar do Igor Jesus, e eu vi algumas pessoas falando que o Arthur Cabral está fora de forma. Pode até estar um pouquinho, mas, cara, o Arthur Cabral, para quem acompanhou ele desde quando ele foi embora do Brasil, sabe que ele sempre foi um jogador forte,
sempre teve um porte físico assim e sempre fez muito gol. O Arthur Cabral é um baita jogador. Teve sucesso maior em um lugar ou outro. Na Fiorentina, durante um tempo, ele estava bem. Mas, cara, o Arthur Cabral é um baita jogador. Foi um baita achado da equipe do Textor e eu tenho certeza que vai dar muito certo. Acho que foi, dentro das possibilidades, foi uma das melhores recomposições possíveis até aqui. E é isso, torcedor do Fogão. Se você não tem uma religião, recomendo que busque uma. Afinal, o próximo jogo do Paris pode exigir isso. Estaremos aqui na torcida para ver o Glorioso se mantendo na elite contra o Paris. E principalmente teremos o maior duelo individual da história do futebol. Cuiabano contra Dembélé. Então, esse jogo promete só nesse embate individual já. Valeu, meu povo. Nos vemos em breve. Até mais.